Fundamentos da dinâmica. A maior facilidade de estudo, a mecânica, é dividida em partes. Destas destacam-se duas, cinemática e dinâmica. A cinemática estuda o movimento dos corpos, sem se preocupar com suas causas. A dinâmica estuda o movimento dos corpos, relacionando com suas causas, entendendo força. Os corpos podem ser postos em movimento, ter sua trajetória modificada, seu movimento impedido ou ainda sofrer deformação. A causa que produz tais efeitos é denominada força. Portanto, a alteração do estado em que um corpo se encontra é determinada por uma força. É preciso, por exemplo, a aplicação de uma força para movimentar uma bola, para detê-la, para desviá-la de sua trajetória ou para comprimi-la. Vários são os tipos de força. Fala-se em força muscular, força de atrito, força magnética, força elétrica, força de gravidade, etc. Elementos de uma força. São 4 os elementos de uma força: ponto de aplicação, intensidade, direção e sentido. O ponto de aplicação é o ponto material em que a força atua. A intensidade da força é a sua capacidade de produzir efeitos maiores ou menores. A direção da força é a reta, segundo a qual ela atua. A direção pode ser horizontal, vertical ou oblíqua. A força da gravidade em direção vertical. O sentido é a orientação do deslocamento sobre a direção da força. A reta determina uma direção, porém, cada direção tem 2 sentidos. A força da gravidade atua na direção vertical, no sentido de cima para baixo. Para se caracterizar uma força, é necessário que se conheça seu ponto de aplicação, sua intensidade, sua direção e seu sentido. Todas as grandezas que, como as forças, precisam da indicação da direção e do sentido, além da medida e da unidade, são denominadas grandezas vetoriais, porque são representadas por um vetor. Ponto de aplicação. O comprimento do vetor indica a intensidade da força. Quando uma grandeza fica identificada apenas por um número real, medida, e pela unidade física, é considerada grandeza escalar. Assim como determinamos a massa de um corpo, temos exemplo de grandeza. Grandeza é o quilo e 50 é a medida. Medida de força. As forças podem ser medidas pelo dinâmetro, aparelho constituído por uma mola associada a uma escala. Esta registra as intensidades das forças que deformam a mola. Dinamômetro, do grego, medida, força medida, mais medida. No Sistema Internacional de Unidades, SI, a unidade de força é o Newton. N, nome dado em homenagem ao físico inglês Isaac Newton. O Newton N é a força capaz de imprimir a um corpo de massa igual a 1 kg e aceleração de 1/s. Força, massa e aceleração. Experimentalmente foi demonstrado que uma força de 1 N aplicada sobre um corpo de massa imprime a este corpo uma aceleração de 1 ms. Ao se dobrar o valor da força, dobra-se também o valor da aceleração. Ao se triplicar a força, a aceleração também é triplicada. Inclui-se então que a força aplicada a um corpo é diretamente proporcional à aceleração que ela produz.
Sistema de forças. As forças geralmente atuam em conjunto, quando existe mais de uma força atuando sobre um corpo. Dizemos que existe um sistema de forças. As forças que constituem um sistema são as componentes desse sistema e podem ser substituídas por uma só, que tem o mesmo efeito, denominada força resultante. Um sistema de forças pode variar em função da direção, do sentido, do ponto de aplicação e da intensidade das forças que o compõem. Exemplos de sistema de força: forças com o mesmo ponto de aplicação, mesma direção e mesmo sentido.